E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Professor Cenourinha aqui mais uma vez, galerinha. Vamos agora dar início a mais uma aula dessa maravilhosa física ótica. O tema de hoje, pessoal, hoje a gente vai ter a aula de difusão e a cores dos objetos. Difusão, eu vou só dar uma introduçãozinha só para explicar um finalzinho da aula passada, e o assunto principal, cor dos objetos, que cai muito mesmo nos vestibulares, galera. Então vamos ficar esperto. Antes de começar, pessoal, vou passar rapidinho para vocês uma revisão de tudo que a gente viu até agora, desde a primeira aula que eu mandei para vocês até a última aula que eu mandei semana retrasada, se eu não me engano, sobre reflexão e refração. Bora lá, pessoal. Nossa primeira aula que eu mandei para vocês era uma aula do Estude, não fui eu que fiz, eu recomendei a aula para vocês. Naquela aula ela falava dos conceitos iniciais da física ótica. Os conceitos iniciais da física ótica, vocês viram fontes de luz, vocês viram a fonte de luz primária, vocês viram as fontes de luz secundária, como funcionavam, vocês viram os meios de propagação, que eram os meios transparentes, translúcidos e opacos, e chegaram a ver algumas outras coisas para conseguir introduzir o nosso curso. Depois, já na minha primeira aula, a gente viu ótica geométrica, foi a nossa primeira aula, e na ótica geométrica a gente viu os princípios da ótica geométrica, onde a gente viu o princípio da independência dos raios de luz, olha lá, o princípio da propagação retilínea da luz e o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Até aí foi suave, galerinha. Depois a gente viu fenômenos ópticos, onde a gente viu sombra e penumbra, a gente viu o eclipse solar, o eclipse lunar, e a gente também viu as fases da Lua, extremamente importante também para os vestibulares. Costuma cair, a galera costuma errar exatamente por não saber como funciona. Depois a gente viu câmara escura, semelhança de triângulos. Outra coisa que a gente viu, reflexão e refração, foi a nossa última aula, e na reflexão e refração a gente viu as leis da reflexão, a primeira e a segunda lei, a gente viu o índice de refração, que a gente viu o índice de refração relativo, o índice de refração absoluto, depois a gente viu as leis da refração, a primeira e também a segunda lei da refração. Por último, não nessa ordem, mas a gente também viu na aula passada, a gente viu os tipos de reflexão. A gente viu a reflexão especular e reflexão difusa. Reflexão difusa, difusão, é exatamente isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, pessoal. A difusão, o que ela é? Ela nada mais é do que a reflexão da luz para todos os lados. Lá eu expliquei de uma forma que a reflexão difusa, ela era a reflexão sem ter uma ordem adequada para diversas direções. A difusão, ela é a reflexão da luz para todas as direções. Por que vocês conseguem enxergar meu rosto neste momento? Que a luz vem, bate no meu rosto e reflete para vocês. A luz não está vindo batendo e refletindo apenas no caminho da luz, senão a gente não conseguiria enxergar nada no mundo. A difusão, então, ela é um fenômeno, graças a Deus, que existe. Que é a reflexão da luz para todas as direções, e assim a gente consegue enxergar tudo que está ao nosso redor. No cinema, por exemplo, a reflexão difusa, ela é intencional. Por quê? Porque senão nós não conseguiríamos ver o filme que está passando. Então vem a imagem do filme, bate na tela e reflete para todo o cinema. E assim qualquer pessoa que esteja dentro da sala consegue ver o filme. Isso é a reflexão difusa, a reflexão em todas as direções. E assim a gente consegue enxergar os objetos. Bonito! Beleza, pessoal? Então bora lá, galera. Vamos para a nossa aula de hoje, o assunto principal, a cor dos objetos. A cor, pessoal, a definição de cor. O que é uma cor? A cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre células especializadas da retina, que transmitem através de informação pré-processada ao nervo óptico impressões para o sistema nervoso. O que você está falando, professor? Que isso? Não, galera, relaxa. Eu não vou te cobrar definição, nem nenhum vestibular vai te cobrar definição. Graças a Deus, o que eu preciso que vocês saibam é que a cor ela pode ser monocromática ou policromática. Monocromáticas são as cores que são compostas apenas de uma cor. E as policromáticas são aquelas que são compostas mais de uma cor. Ah, professor, são as cores primárias e secundárias? Não, pessoal, não confundam. Cores primárias e secundárias são cores físicas ou cores usadas por computadores para poder decifrar, para poder distinguir todas as cores. Cores monocromáticas e policromáticas são cores das ondas de luz. Elas se comportam de maneira diferente, não são a mesma coisa. Então eu estou falando de cores de ondas de luz, e elas podem ser monocromáticas ou policromáticas. As cores monocromáticas, elas possuem
uma faixa de frequência específica para elas. Por isso que a gente diz que elas são compostas apenas de uma cor, que a gente tem como definir elas, tem como dar uma característica para elas. Já as cores policromáticas, elas são uma mistura de frequências de cores, a gente não consegue definir uma frequência exata para elas. Quais são as cores monocromáticas então, professor? As cores monocromáticas, elas são originadas da decomposição da luz branca e elas nada mais são do que as cores do arco-íris. Quais são as cores do arco-íris? VAA, VAA, V. Que está falando, professor? Simples, pessoal. Vermelho, alaranjado, olha a cenourinha, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Acompanha comigo? VAA, VAA, V. Olha que bacana! Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as 7 cores do arco-íris, que são as nossas 7 cores monocromáticas, que possuem uma faixa de frequência específica. Está aqui nessa tabela, pessoal. O violeta. O violeta possui uma faixa de frequência que vai de 6,65 a 7,69 vezes 10 a 14ª Hz. Tudo isso? O verde possui uma frequência que vai de 5,20 a 6,10 vezes 10 a 14ª Hz. É muita coisa. Professor, eu preciso saber a frequência de cada cor? Não, galera, relaxa. Se o vestibular for cobrar isso, ele vai te dar a frequência exata de cada cor, se ele for cobrar algo do tipo. Não precisa saber a frequência, mas precisa saber diferenciar uma cor monocromática de uma cor policromática. Beleza, pessoal? Dispersão da luz branca. Acabei de falar para vocês que as 7 cores do arco-íris nada mais são do que a decomposição da luz branca em outras cores. É exatamente isso. A dispersão da luz branca é a decomposição da luz branca em outras cores quando ela sofre refração. Lembra da aula passada? A luz branca, quando bate em um meio e sofre refração, ela se dispersa em várias cores, em um conjunto de cores, que são as cores do arco-íris, as 7 cores que eu acabei de passar para vocês. Isso foi explorado por Isaac Newton em 1600 e bolinha. Ele entrou em uma sala escura, deixou passar só um feixe de luz e através de um prisma, vocês já devem conhecer, obviamente, inclusive é o tema da nossa aula, é uma imagem que tem logo meu primeiro slide, é sempre a decomposição da luz branca. E através de um prisma ele conseguiu observar a decomposição da luz branca nas 7 cores do arco-íris. Olha só, velho, em 1600 em bolinha. A gente tá no ano 2000 e o cara em 1600 em bolinha. Olha só, velho, em 1600 em bolinha. A gente tá no ano 2000 e o cara em 1600 em bolinha já tinha todo esse conhecimento, já tinha para fazer esses experimentos. Caralho, o maluco é brabo. Da decomposição da luz branca, surge o espectro da luz branca. O que é o espectro? São um conjunto dessas cores dessas 7 cores que a decomposição da luz branca origina. Então, por exemplo, se eu estivesse falando da cor magenta, a cor magenta ela é a junção da cor azul e da cor vermelha. Isso, oticamente falando, estou falando das ondas de luz. Ela é uma cor policromática. Se eu colocar a cor magenta para sofrer refração, ela vai se dividir na cor vermelha e na cor azul. Ou seja, o espectro da cor magenta é a cor vermelha e a cor azul. O espectro da luz branca, professor, são as 7 cores do arco-íris? Não, galera. O espectro da luz branca são todas as cores. A luz branca ela é composta de todas as cores. Só que o que a gente consegue enxergar, o que a gente consegue distinguir são as 7 cores do arco-íris. Mas a luz branca é composta de todas as cores. Beleza? Decomposição da luz branca, ela bate em um prisma, sofre refração, se divide em diversas cores. E é assim que funciona, gerando o espectro da luz branca. Desse jeito aqui que funciona, pessoal. Vem a luz branca, bate em um prisma, sofre uma refração e dessa refração ela se divide em diversas cores. E aí sofre uma segunda refração porque é um prisma e aí a gente consegue enxergar as 7 cores do arco-íris. Nesse meio aqui, existem infinitas cores, mas o que a gente consegue distinguir são as 7 cores do arco-íris, as 7 cores monocromáticas. Beleza, galera? Visualmente fica desse jeito aqui, que é o slide que eu sempre uso.
vem a luz branca, sofre uma primeira refração e da segunda refração origina as cores do arco-íris. Falando em arco-íris, pessoal, vocês já pararam para pensar como que um arco-íris é formado? Nunca pararam para pensar nisso? O arco-íris, pessoal, ele é a decomposição da luz do sol nas gotas de água. As gotas de água funcionam como uns prismas e aí a luz do sol se decompõe. Olha só que da hora. Como assim, professor? Desse jeito aqui, pessoal, a luz do sol vem, bate nas gotas de água, sofre uma primeira refração, se dividindo em outras cores, assim como a luz branca. Só que, como a gota de água não é como um prisma, ela não se comporta como um prisma, ela é diferente. A luz do sol bate, sofre uma primeira refração e aí ela sofre uma reflexão. Dentro da gota d'água, ela vai atuar como um espelho. E aí ela sofre uma refração, sofre uma reflexão e sofre uma segunda refração. Ela refrata, reflete, refrata. E aí, uma cenourinha observadora consegue enxergar o arco-íris. É por isso que o arco-íris, a gente só consegue enxergar ele quando o sol está nas nossas costas. Porque a luz do sol vai vir, bater na gota d'água e refletir para os nossos olhos. A luz do sol vem, vai sofrer a refração em diversas cores, reflete e as diversas cores chegam nos nossos olhos. E no final é assim que a cenourinha enxergaria o arco-íris. A luz do sol vem de trás da cenourinha, bate nas gotas de água, refratam, refletem, refratam de novo e aí a cenourinha consegue enxergar o arco-íris. Olha só que da hora o funcionamento de um arco-íris. Que bacana! Filtração da luz solar, pessoal. Vocês já se perguntaram por que o sol é amarelo? Nunca pararam para se perguntar nisso? Por que a gente enxerga ele amarelo? Na verdade, pessoal, o sol ele é branco. Se a gente conseguisse ver ele do vácuo, conseguisse olhar diretamente para ele, a gente veria que os raios de luz do sol eles são brancos. Mas o que acontece? A nossa atmosfera ela é composta por moléculas que dispersam e que absorvem os raios de luz de maior frequência. Ou seja, os raios de luz verde, os raios de luz violeta, os raios de luz azuis, os raios de luz... E olha só! Os raios de luz verde, os raios de luz violeta, os raios de luz azuis, os raios de luz anis, eles batem e refletem. Eles batem nas moléculas da atmosfera e são absorvidos ou dispersados. E aí a gente enxerga só os raios de luz de menor frequência, que seriam o amarelo, o alaranjado e o vermelho, priorizando o amarelo. É por isso que a gente enxerga o sol amarelo. Então, se a gente olhar para o céu ao meio-dia, é mais ou menos essa imagem que a gente vai ter. Um sol meio branco, meio amarelado. Olha só que da hora, galera. Mas, professor, e no pôr do sol? No pôr do sol eu vejo o sol mais alaranjado, mais avermelhado. É exatamente o mesmo motivo, pessoal, devido à filtração da luz solar que a atmosfera faz no sol. No meio-dia, está aqui a nossa Terra, uma cenourinha observadora, e o limite da atmosfera. No meio-dia, os raios do Sol estão batendo diretamente. É o menor caminho que ele pode fazer na atmosfera. O Sol está bem acima da gente. Ou seja, a distância que os raios de luz iriam percorrer dentro da atmosfera, vamos supor que seja uma distância x. Às 4 horas da tarde, quando o Sol já está quase para se pôr, olha a distância que os raios de luz precisam percorrer na atmosfera para chegar até nossos olhos. Ele anda muito mais dentro da atmosfera. Ou seja, a luz do sol é muito mais filtrada. Os raios violeta, verde, azul e anil são muito mais dispersados, predominando mais ainda as menores frequências, ou seja, o laranja e o vermelho. É por isso que no pôr do sol ou no nascer do sol, a gente enxerga o sol mais ou menos desse jeito aqui. Muito mais alaranjado e avermelhado do que amarelado. Beleza, galera? Vamos agora para as cores dos objetos. Por que a gente enxerga um objeto de uma cor? Por que a gente enxerga um objeto de outra cor? É simples. Bora lá? Vamos supor que aqui a gente tem um solzinho, a gente tem a cenoura e a gente tem os olhos de um observador. Os raios de luz do sol batem na cenoura, refletem difusamente, ou seja, refletem em todas as direções, e alguns desses raios de luz chegam aos olhos do observador. E é por isso que o observador consegue enxergar a cenoura. Os raios do sol vêm, bate na cenoura, reflete, o observador enxerga a cenoura. Mas e a cor, pessoal?
Os raios do Sol, acabei de falar para vocês, eles são brancos. Ou seja, eles possuem todas as cores. O raio de luz branco possui todas as cores. Quando o raio de luz branco bate na cenoura, a cenoura vai refletir a cor laranja, que é a cor dela, e vai absorver todas as outras cores do raio de luz branco. Ou seja, do vermelho, do amarelo, do alaranjado, do verde, do azul, do anil e do violeta, a cenoura vai refletir o laranja e vai absorver todas as outras cores. Todas as outras cores. Reflete a cor que ela é e absorve todas as outras cores. E aí, por isso que a gente consegue enxergar ela laranja. Ah, professor, se eu tiver uma luz azul, por exemplo, porque a luz do Sol é branca, mas e uma luz azul? Bom, pessoal, nesse caso, a cenoura vai receber os raios de luz azul e vai refletir os raios de luz azul e a gente vai enxergar a cenoura azul. Não, pessoal, não tem nada a ver. A cenoura, como eu acabei de falar para vocês, ela só reflete os raios de luz da cor que ela é. Então, quando chegam apenas raios de luz azul na cenoura, ela vai absorver os raios de luz azul e como não tem cor laranja para ela refletir, ela não vai refletir nada. Mas, professor, se ela não reflete nada, o que a gente vai enxergar? Simples, pessoal, a gente não está enxergando nada, a gente não está vendo nada, ela vai ficar preta para a gente. Ela é laranja, mas como ela está sendo iluminada por uma luz azul, ela absorve o azul e não reflete nada. Não tem reflexão, apenas absorção, esse é o preto, galera. A gente vai enxergar a cenoura preta. Então, por exemplo, se eu tivesse um pano vermelho, iluminasse ele com luz amarela, a gente enxergaria o pano preto. Porque o amarelo chegaria, seria absorvido pelo pano vermelho e não teria nada para refletir, porque não tem luz vermelha. Então, essa é a luz preta. Isso é o que aconteceria se a gente iluminasse a cenoura com luz azul. Vamos imaginar, pessoal, se a gente iluminasse a cenoura agora com luz laranja, um terceiro caso. Se a gente iluminasse a cenoura com luz laranja, a luz laranja bateria na cenoura e refletiria para os nossos olhos. Normal. Como os raios de luz são compostos apenas de laranja, a cenoura não absorveria nada, não tem o que ela absorver. Os raios de luz laranja chegariam nela e refletiria normal para os nossos olhos. A gente enxergaria ela laranja, como ela é. Então vamos colocar um resumo disso, pessoal? A cor dos objetos. Como elas funcionam? Cada objeto, o que eu falo com objeto? É qualquer massa, qualquer corpo do espaço. Ele possui uma cor própria. Eu possuo o tom de pele mais clareado, a minha garrafa possui uma cor branca, um fio do meu mouse aqui possui a cor verde. Cada objeto possui a sua cor própria. Quando a luz incide sobre o objeto, a cor da luz que o objeto reflete é sua própria cor. O que você está falando, professor? Por exemplo, meu fio verde. Quando a luz incide nele, quando os raios de luz incidem sobre o meu fio verde, ele vai refletir apenas a cor verde, apenas os raios de luz verde. Se eu colocar raio de luz vermelho nele, ele não vai refletir nada e para mim vai parecer preto, mas ele é verde. É isso que eu estou falando para vocês, pessoal. Todas as demais cores serão absorvidas. Se eu tiver um pano azul, ele vai refletir apenas o azul e vai absorver todas as outras cores. Por exemplo, um pano vermelho reflete apenas a cor vermelha e absorve todas as outras cores. É exatamente isso, pessoal. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, me procurem. Todos vocês têm o meu WhatsApp, por favor, podem me procurar. E a cor preta e branca, professor? A cor preta e branca, o branco eu já dei uma explicada. Eu não uso o WhatsApp, mas posso abrir o aplicativo para você. É só pedir. Tá bom, então. Legal. Eu te odeio. Retomando aqui, pessoal. A cor branca, ela na verdade, ela é o conjunto de todas as cores. Assim como eu já falei para vocês. Quando a luz bate nela, ela vai refletir todas as cores. Um pano branco, por exemplo, se eu jogar nele luz azul, vai bater luz azul, vai refletir o azul e que ela reflete todas as cores, não vai absorver nada. A cor branca nunca absorve. Se eu jogar cor branca no branco, ela vai refletir o branco. Se eu jogar azul, vai refletir azul. Se eu jogar verde, vai refletir verde. Então
Então, por exemplo, um pano branco iluminado por uma cor verde, eu vou enxergar o pano verde, que ela está refletindo o verde. Se eu iluminar um pano branco com a luz azul, eu vou enxergar o pano azul, que ela está refletindo o azul. E assim para todas as cores. A cor preta, pessoal, ela é um buraco um pouco mais embaixo. Na verdade, oticamente falando, não existe cor preta. O preto, ele na verdade é a ausência de luz. Não existe cor preta. O preto, ele é a absorção de todas as cores. Ele só absorve cor, ele não reflete nada. Então, se eu iluminar o preto com amarelo, eu vou ver ele preto. Se eu iluminar o preto com azul, vou ver ele preto. Se eu iluminar o preto com branco, vou ver ele branco. Vou ver ele preto. O preto nunca reflete luz, ele só absorve luz. O preto é a absorção de todas as cores. O branco, reflexão de todas as cores. O branco só reflete luz, o preto só absorve luz. E é por isso que quando a gente enxerga, quando a gente ilumina um objeto vermelho, uma cor azul, ele vai absorver o azul e não vai refletir nada. O que não reflete nada? O preto. E é por isso que eu enxergo o objeto preto. Ainda falando do preto. Já repararam, pessoal, que quando a gente sai no sol com uma camisa preta, ela esquenta muito mais do que se a gente tivesse com uma camisa branca? É exatamente por isso. Porque o preto, ele vai absorver muito mais os raios de luz. Ele vai absorver praticamente todos os raios de luz que chegam nele. Não vai refletir nada. Nisso ele vai acumular muito mais energia e vai esquentar muito mais. Esquentar seria absorver calor. O correto. É por isso que quando a gente sai com uma blusa preta, ela vai esquentar muito mais. Justamente o contrário se a gente for com uma blusa branca. Porque ela vai refletir a maioria dos raios de luz. A maioria porque o branco que a gente usa não é um branco perfeito. Provavelmente vai ter uma composição de uma outra cor. Mas a maioria dos raios de luz que incidirem vão ser refletidos. Ou seja, o branco vai acumular muito menos energia e, consequentemente, vai esquentar menos. Entendeu, galera? Luz negra. Ah, professor, você falou que não existe cor preta. Mas e a luz negra? A luz negra, pessoal, na verdade, ela é a luz ultravioleta com algumas partes dela visíveis. Algumas partes dela que a gente consegue enxergar. Não existe, pessoal, luz preta ou uma luz verdadeiramente negra. Isso é impossível fisicamente falando, porque o preto não é uma luz, o preto é a absorção da luz. Beleza, galera? Para encerrar a aula de hoje, vou passar um exercício rápido para vocês. Bora resolver comigo? Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou cena. Vamos reler que tá foda aqui. Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou uma cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira azul e branca, que foi iluminada por um feixe de luz amarela monocromática. Nós temos uma bandeira azul, meia branca, sendo iluminada por uma luz amarela. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu. Vamos pensar comigo, pessoal. A bandeira é azul e branca. Vamos separar. Vamos primeiro pensar só no azul. A cor azul, bom, ela reflete o azul e absorve todas as outras cores. Então, se eu iluminar ela com a luz amarela, ela vai absorver o amarelo e não vai refletir nada. Qual cor que não reflete nada? Preto. Que não é cor, no caso. Ou seja, a parte azul vai ficar preta. Vamos ver a alternativa. Verde e branca eu já posso excluir. Azul e branca eu já posso excluir. Verde e amarelo eu já posso excluir. A gente está entre C e a D. Bora lá, então. A parte branca. O branco eu sei que ele reflete todas as cores. Não vai absorver nenhuma cor. Então, se eu ilumino ele com luz amarela, o amarelo vai chegar e vai ser refletido. Ou seja, eu vou enxergar ele amarelo. Então, a bandeira que era azul e branca, eu vou enxergar preta e amarela. Exatamente a alternativa D. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, pessoal, não só dessa como das aulas anteriores, podem me procurar. Vou estar mandando junto com a aula a lista de exercícios. Por favor, pessoal, estudem, aproveitem a quarentena. Vamos sair um pouco do ócio, vamos aproveitar para colocar tudo em dia e aproveitar porque o vestibular já está aí. A gente já está em abril, galera. Já estamos saindo para o final de abril. Então vamos ficar esperto para não perder tempo. Beleza, galerinha?
Dúvidas, qualquer coisa a mais, podem me procurar. É nóis. Um grande beijo e abraço pra vocês. Tchau.